Saúde, irmãos, só paz do Senhor. Agradeço a Deus por estar mais uma vez aqui, iniciando a quinta aula da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos dar continuidade ao ensino do livro de Efésios. Eu comecei um primeiro vídeo, mas deu algum problema que eu tive que reiniciar. Então, vou começar do zero novamente. Foi poucas coisas que eu falei. Bom, antes de iniciarmos, gostaria de orar com vocês, para que a gente possa iniciar essa aula. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais uma vez estar em sua presença, perdoa nossas faltas. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade de pregar e ensinar o seu evangelho, Senhor, ministrar os assuntos referentes, Senhor, à lição bíblica dominical. Pai, abençoa todos os outros professores da escola bíblica, Senhor, que não podem estar nesse momento dando essa aula, mas estão em outras frentes de batalha. Senhor, abençoa que a palavra ministrada, Senhor, possa chegar no coração de todos aqueles que estão ouvindo. Te agradeço por tudo, Senhor, ser conosco, nos ajuda, que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição de hoje, o tema principal é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Faz parte da revista Igreja Eleita, do dia 3 de maio. E nós já falamos as 4 lições, falamos sobre a carta de Efésios, saudações do destinatário, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, a eleição e a predestinação, na lição 3, e na lição 4 falamos sobre a iluminação espiritual do crente. E a lição 5, nós falamos sobre libertos do pecado para uma nova vida. Então, o objetivo geral dessa lição revelar a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados em Cristo e, principalmente, destacar e informar que nós não somos salvos pelas obras. Existem várias pessoas insistindo nessa questão que, através de obras, somos salvos. Não, somos salvos pelo sangue de Cristo e vamos explicar isso. Mas as obras não são descartadas também. E vamos tentar explicar um pouquinho disso. Bom, a leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Novamente, como professor de escola dominical, eu pergunto aos alunos, vocês leram o livro de Efésios? São 6 capítulos, é pequeno, leva mais ou menos 1 hora para ler, ou até menos, depende do seu nível de rapidez de leitura. Mas é um livro muito importante, até para estar acompanhando a gente aqui. Bom, livro de Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10, diz o seguinte, versículo 1, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O texto áureo diz, mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4, 5. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. O ponto que nós vamos estudar é que Cristo nos garante a vida eterna. E através de Cristo, uma mensagem cristocêntrica. Hoje nós vemos na internet,
víamos bastante nos púlpitos, muitas mensagens que eram distorcidas para o homem como centro da mensagem, onde o homem tinha que satisfazer todas as suas necessidades. Mas não, a mensagem bíblica de quem lê a Bíblia, de quem tem o seu culto devocional diário, quem costuma ler a Bíblia, entende que o ponto central é Cristo. E através dele nós somos salvos. Temos 3 tópicos nessa lição: antiga natureza, morte e ofensa, vivificados pela graça, a salvação não vem de obras. Nós vamos falar os 3. Efésios, ele pega assuntos doutrinários, e aqui vamos começar a primeira aula. O que é doutrina? Doutrina não é costume. Costume é uma coisa regional, temporário e situacional, e muda de acordo com a localidade, tempo e região. Doutrina é algo que te leva para o céu, é algo que te molda de uma forma que você esteja enquadrado com os planos da salvação em Cristo Jesus e você seja salvo. Então existe uma grande diferença, um universo de diferença, um buraco de diferença entre um e o outro. Uma coisa é uma situação regional. Hoje no Brasil temos um, nos Estados Unidos tem outro, se for para a Escócia tem outro, se for para a Austrália tem outro, se for para o Japão é outro, porque tem costumes diferentes. Então, costumes, elas são regionais, depende da região onde você está, ela é temporal, então, por exemplo, hoje nós temos um costume, mas não é o mesmo de antigamente, não será o mesmo do futuro. E ele é situacional, depende da organização onde está. Então, se você está na igreja A é uma coisa, na igreja B é outra coisa, na igreja C é outra coisa. Mas o costume não te salva. É essa a questão. A doutrina, ela te salva. A doutrina é o que você, como cristão, precisa fazer para que você possa obter a vida eterna, não através do seu esforço, mas você está incondizente com a palavra. Então, se você tem uma nova vida, você tem que demonstrar essa nova vida. Se você é um novo homem, você tem que demonstrar o novo homem. É diferente. Então, as pessoas sempre confundem isso em diversas igrejas, diversos ministérios. Tentam dar mais peso para costume do que para doutrina. É onde começam as heresias horrendas aparecendo no meio da igreja. Coisas bizarras que não têm fundamento nenhum bíblico. Então, primeira parte da aula, saiba distinguir o que é costume, o que é doutrina. Doutrina te leva para o céu. Costume, só Deus sabe. Porque a Bíblia não fala de costume, a Bíblia fala de doutrina. Vamos lá. Bom, Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação, e é isso a aula de hoje. Vamos falar sobre doutrina. Paulo descreve a libertação do pecado como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem uma nova vida em Cristo. Todos nós tínhamos uma condição anterior e nós principalmente fazíamos um erro clássico de errar o alvo. O que significa pecado? Errar o alvo. Eu vou falar mais sobre isso. Mas Paulo fala que a gente foi vivificado, estando mortos. Então todo mundo estava morto. Romanos 3:23 fala que todos nós pecamos, todos nós fomos separados do amor de Cristo, todos nós fomos destituídos. E em nossas ofensas, em nossos pecados. Ah, mas eu nasci numa família cristã. Tá, não significa nada. No cristianismo, não é porque você nasce numa família cristã que você é cristão. No cristianismo, você só é cristão se você aceita Cristo. Você pode nascer numa família cristã de renomados pastores mundiais, de famosos discípulos, missionários e pessoas que... Mas se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno, né, mesmo dentro dessa família. A questão aqui é que todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos. E dentro das nossas ofensas, nós estamos mortos espiritualmente, e eu depois vou falar sobre as 3 mortes que a Bíblia fala. Ele nos vivificou, quando aceitamos a Cristo, ele nos deu vida. Ele fala para a mulher samaritana: aquele que beber da minha água jamais terá sede. Então a água é o Espírito Santo no qual nos dá vida, nos cela, como falamos nas últimas aulas. E a palavra ofensa do grego, que é a paratoma, tem sentido de passo em falso de forma deliberada. Então, assim, antes nós fazíamos ofensas a Deus de forma deliberada, sem qualquer consequência. Fazia o que dava na telha, fazia o que acordava pensando, dormia pensando que é a próxima maldade que ia ser feita no outro dia.
Fazia sem qualquer consequência. É o famoso deixa a vida me levar. Sabe aquela frase, deixa a vida me levar, levar eu? Isso é forma deliberada. As ofensas, que você faz do jeito que você quiser, vai seguindo, vai fazendo. Quem manda na tua vida é você, e vai fazendo. Isso é ofensa. Mas quando o homem é vivificado, ele para com isso. E o termo do pecado, é aí que está, que significa pecado. Não existe pecadinho, pecadão, existe pecado. Todos ofendem a Deus. O termo amártia, no grego, o que descreve aquele que erra o alvo. Então, Paulo usa essa palavra assim: você errou o alvo. Tudo que você faz que ofende a Deus, você está errando o alvo, porque você não está mirando em Deus. Você está mirando em qualquer outra coisa, menos em Deus. Então, você não está seguindo o caminho de Deus, você está seguindo o seu caminho, e você está errando o alvo. Toda vez que cometemos um pecado, a gente sai do curso, a gente desvia do percurso, a gente erra o alvo. Um exemplo dessa imagem tem um alvo explícito chamado o Deus, céu, salvação. Mas não, eu prefiro errar o alvo e tacar a flecha em outro lado. Então, Paulo fala, e nos vivificou, quando a gente estava nessa condição anterior, errando o alvo, pecando deliberadamente, sem qualquer consequência, sem pensar no dia da manhã, sem pensar nas consequências, porque quer ser a pessoa mais malandra da sociedade, quer ser a pessoa com a falsa sensação que o mundo dá de riqueza e poder, só que na verdade a gente estava errando o alvo. Nossa condição anterior nos dava a morte. E Romanos 6:23 fala bem claro, porque o salário do pecado é a morte. Olha esse desenho. O cara está quase caindo num precipício, mas ele não larga o pecado. E o pecado é o próprio peso que está levando ele para a morte. Então, Paulo fala que quando a gente foi, a nossa natureza decaída, a gente foi considerado como morto. E essa situação de morto é a real situação das pessoas hoje sem Deus. A pessoa que não tem Deus, ela está morta. Ah, mas eu estou andando, tá, mas ela está morta. Morto não sente, morto não tem fome do conhecimento de Deus, morto não bebe a água do Espírito, morto não tem sentimento. Está morto, está totalmente morto, nulo. Mas está andando, está vivo em forma biológica, mas seu espírito está morto. Tenta buscar alegrias em coisas que não vão dar alegria. Talvez dá um sorriso temporário, mas não é alegria. Então tenta através de drogas, através de prostituição, através de pecado, através de pornografia, através de jogos, através de N formas de pecados deliberados, buscar uma coisa que possa dar uma pequena carga no morto. É como se fosse aquele pequena desfibrilador. Mas é temporário, é temporário. Quando acaba o efeito da droga, o que vem é a depressão. Quando acaba o efeito da bebida, o que vem é a depressão. Quando acaba o efeito da festinha, o que vem é a solidão. Quando passa os amigos daquela grande viagem que fizemos juntos, fizemos, bagunçamos, você está sozinho. Só você, seus pensamentos, seu quarto e o vazio da declaração de morto. Porque está morto. Falta Deus. Ah, mas eu creio em Deus. Uma coisa é você crer. Crer, todo mundo crê. Tem crente demais no mundo. Crer, todo mundo crê. Outra coisa é você mudar os seus caminhos conforme ele está te dizendo que é para mudar. Acreditar em Deus, todo mundo acredita. 98% da população mundial crê em Deus. Em um Deus. Mas seguir Deus, mirar em Cristo Jesus, ter uma vida cristocêntrica, refletir a glória dele em sua vida, aí é outra coisa. É outro passo, é outra situação. Então, o conceito de morte moral e espiritual é provocada pelo pecado, que separa o homem de Deus. É inevitável. Você pecou, você separou o homem, você se separa de Deus. Deus não habita no pecado. Você não consegue levar Deus para o cabaré, você não consegue levar Deus para uma sala de prostituição, você não consegue levar Deus onde tem fraude, corrupção e pecado. Você não leva Deus. Porque ele é santo e ele não entra no lugar aonde a gente frequenta às vezes.
que é cheio de pecado. Ele para e fala, não, você quer ir? Vai, mas eu paro aqui. O Espírito Santo, ele se ofende com o pecado e ele sai da casa. Ele tem um limite. Ah, você quer entrar? Você quer fazer isso? Então você vai. É que é o filho pródigo. Você quer gastar as suas bênçãos? Então gasta. Vai sozinho lá, com seus amigos e fica aqui. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59. Opa, 59, capítulo 2. Mas as vossas iniquidades, iniquidade significa falta de justiça ou erros, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Olha que interessante. O pecado coloca um capuz na sua cabeça e Deus não ouve a sua oração. Você pode orar, pode jejuar, pode fazer o que você quiser. A Bíblia diz, e aqui está escrito, Isaías 59, capítulo 2, que Deus não ouve a pessoa que está em pecado, a não ser que ela se arrependa. Porque as vossas mãos estão contaminadas, está nojento. E os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, Isaías fala que o pecado nos deixa nojento, lambuzado, e isso afasta de Deus. É como uma pessoa fedendo. Você fala, sai de perto. Tiago 1,15 reforça isso. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido a luz, ó, vamos lá, por partes. Olha como o Tiago fala a sequência que funciona o pecado. Primeiro vem a cobiça. Isso aqui é uma coisa. Depois você concebe, depois de haver concebido, você fala assim, eu quero aquilo, eu vou ter aquilo, eu vou fazer aquilo. Aí dá a luz ao pecado, a ação, você faz. Você faz, mesmo sendo errado. E o pecado, uma vez feito, consumado, gera a morte. Existe uma sequência da queda. Primeiro a pessoa vê, eu quero aquilo. Pode ser um homem, uma mulher, uma droga, um bem, qualquer coisa. Quero aquilo. Vou dar um exemplo. Sou casado, então estou vendo uma outra mulher mais bonita e mais nova que a minha esposa. Então, falo assim, quero aquela mulher. Então, olhei. Aí eu cobicei ela. Aí eu cobicei e começo a fazer um modo de uma artimanha para conquistar aquilo. Aí vou lá e consigo conquistar. Consumo o pecado. Uma vez consumindo o pecado, o que acontece na sequência? Estou morto. Morto espiritualmente. Sou automaticamente afastado de Deus. O Espírito Santo sai da minha casa. E aí começa a ser um casulo vazio. Isso é o que acontece com a pessoa que peca. Nesse exemplo que eu dei. Então, primeiro a cobiça, depois ela vai atrás da cobiça dela, ela faz a cobiça dela que ela queria, e depois de consumado gera a morte. E a morte te afasta de Deus. Então, o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala de três mortes. Nós temos a morte física, que todos nós vamos passar. Ao pó viemos, a pó voltaremos, o espírito volta para Deus. Eclesiastes 12:7. Eclesiastes 12, versículo 7. E ao pó volte à terra. Quando morremos, viramos pó. Como era? Porque a gente veio do pó, a gente vai voltar ao pó. E o espírito volte a Deus. Deus nos soprou na narina de Adão, dando o seu espírito. Quando a gente morre, volta para ele. Que o deu. Aí, demos a morte espiritual, que é isso que eu estou falando. Uma vez que você concebe o pecado, você tem a morte espiritual. Mas também é falado em Marcos 13:36. Marcos 13:36. Aqui, ele usa o termo dormindo.
para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Significa que quando Cristo voltar, não te ache dormindo, ou outras traduções, morto. Dormindo na Bíblia, somente algumas traduções lá da Santa Ceia, fala assim, aqueles que dormem, ou aqueles que estão mortos, espiritualmente. 1 Coríntios 11:30. Nós lemos isso na Santa Ceia, 1 Coríntios 11, versículo 30. 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não muitos poucos que dormem. Aqui é o mesmo termo dorme. Dorme no sentido morto. E existe a segunda morte, que é falada na Bíblia. Você tem a morte espiritual, que você está em vida, você está andando normal, respirando, mas você está morto, porque você tem a ausência de Deus. Você tem a morte física, no qual acabou o seu dia de vida na Terra, porque Deus determinou uma data para todos nós, e acabou. E vem a segunda morte, corpo, espírito, corpo, alma e alma. Aqui, quando você morre o corpo, o espírito volta para Deus. O fôlego de vida volta para Deus. A alma pode ficar viva, morta, e depois tem uma segunda morte. Por isso chama de segunda morte. É essa aqui. Apocalipse 2:11. Apocalipse 2:11, que é o inferno. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A segunda morte é o inferno. Então, nós temos a morte física, onde todos nós vamos passar, ou vem o arrebatamento e a gente será transformado. Mas é um outro assunto com uma outra aula. Temos a morte espiritual, que é a ausência de Deus causada pelo pecado. Quando nós pecamos, nós estamos mortos. E segunda morte, que é o inferno, onde a alma será julgada e onde seremos para o inferno. Eterno. Mas aí é uma outra aula. Vamos concentrar na morte espiritual hoje. A condição da natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Então, uma vez que você pecou, deu desejo à sua cobiça, e aquilo realizou um pecado, o Espírito Santo saiu de você, caso você já tenha sido salvo, mas caso você nunca tenha salvo, você está vazio por Cristo, que falta Cristo dentro de ti, ele impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Começa assim, é desse jeito, vocês são muito quadrados, vocês são extremistas, e começa a relativar tudo da palavra. Não, não é bem assim, os tempos mudaram. As coisas são outras hoje em dia. Não, não é bem desse jeito, não, vocês são muito radicais. E começa a impedir. E começa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu ficar ouvindo funk. Não, não tem nada a ver. Vocês que são extremistas. Então, você acaba indo para porque o pecado começa a te impedir. E aqui tem dois extremos perigosos que acontece quando a pessoa está em pecado. Dois extremos. Você tem o pecado que não tem nada a ver, fala que é o seguinte, tudo posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre. Existe o outro extremo, que é a extrema santidade. A pessoa se isola dentro de um casulo, onde ela começa ela está tão pecaminosa, que ela se blinda dentro do extremismo religioso. Os fariseus é um exemplo disso. Então, você tem dois extremos extremamente perigosos. Você tem uma pessoa que está totalmente largou a mão, faz tudo que dá na telha, e você tem um outro extremo que leva para tentar justificar o pecado dele, que está oculto, um extremismo religioso, onde ele começa a ver pecado em todo lugar. Onde ele começa a se fechar dentro de um casulo de extrema pseudo-santidade. Então, ele não consegue entender nesse extremo e obedecer à voz de Deus. Ele acha que está fazendo as coisas em nome de Deus, mas não está. Ao ponto de matar, como falei nas outras aulas, é tão extremo e tão cego o pecado dele, que ele mata Deus em nome de Deus, que foi o que os fariseus fizeram com Jesus. Ele está tão cego no pecado dele, na corrupção dele, que ele se blinda dentro de uma extrema pseudo-santidade, que ele mata Deus em nome de Deus. Em compensação, tem um outro extremo, que largou tudo, não acredita mais em nada, faz o que dá na vida
e tudo pode, tudo houve, os tempos mudaram, não é bem assim, e começa a relativar tudo. Mas, de qualquer forma, os dois estão em pecados, e os dois estão separados da vontade de Deus. Os dois estão longe da verdadeira felicidade, está impedindo de ouvir e obedecer a voz de Deus, porque o pecado causa isso. Então, assim, quem está desse monte, ela está morta, enquanto ela está viva. Ela está morta enquanto vive. 1 Timóteo 5:6. 1 Timóteo 5:6. Entretanto, a quem se entrega aos prazeres, mesmo vivo, está morta. Está vivo, mas está morto. É um zumbi? Não, não é um zumbi. É, pode até ser um zumbi religioso. Está viva, mas está morta. A má conduta em que nos outros tempos andaste é descrita por Paulo por meio de metáfora. Então, assim, ele usa a palavra andar, que era o caminho que era seguido na outra vida. As pessoas que não aceitaram a Cristo, ou ainda não aceitaram a Cristo, andam nessa vida. E olha a imagem. Essa vida de hoje dos jovens que não têm Cristo. É droga, é violência, olha a arma ali, olha a droga, olha esse negócio aí que fuma. Essa é a alegria dos jovens hoje? As drogas, a bebida, a prostituição, a violência, o dinheiro, ao maço de dinheiro de cima. Então, esse caminho, a má conduta, leva para esses caminhos, que são atitudes erradas na vida, antes da regeneração. Então, toda essa atitude que Paulo fala, ele fala assim: antes vocês andavam nessa vida. Antes vocês andavam nessa vida. Mas agora vocês têm outra vida, uma vez que aceita Cristo. E vocês andavam antes segundo o curso deste mundo. O curso desse mundo são as práticas e costumes do sistema mundano, como imoralidade, furto, mentira. Aqui, as pessoas pegam muito em cima, e eu não quero muito detalhar nisso, mas as pessoas caem tanto em cima de costume, mas esquece o mais prejudicial, que é a prática mundana. Olha para um lado e engole um camelo do outro lado. Aqui é o todo. Porque a pessoa que está em Cristo, ela sabe como ela se veste, ela sabe como ela se porta, ela sabe como ela se fala. Porque o Espírito Santo está dentro dela a orientando. Ela não precisa de um pastor brigando em cima dela, ou uma igreja, um dogma. Não, o próprio Espírito Santo já a molda. Se ela tinha um jeito vulgar de se vestir, o Espírito Santo já muda esse jeito vulgar com um vestimenta mais sadia. Se ela tinha um modo de falar vulgar, o Espírito Santo já muda a linguagem vulgar. Se ele tinha um tipo de conduta pecaminosa, o Espírito Santo muda aquela pessoa para uma conduta mais limpa. Aquele que tem o Espírito Santo, ele sabe o que deve ser feito. Porque o próprio Espírito Santo o ensina, como vimos na palavra passada, dá o conhecimento. Então, Paulo fala, antigamente vocês andavam conforme o sistema mundano, moralidade, furto, mentira. E que o salvo não deve tornar o mundo nem relativar ao pecado. Nós não devemos relativar ao pecado. Pecado é pecado, sempre será pecado e vai até o inferno sendo pecado. Mas como a gente sabe que é pecado? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Você está com dúvida se um pastor está certo ou errado? Lê a Bíblia. Veja se tudo aquilo que está sendo ensinado está conforme a Bíblia. Porque não existe, né, nenhuma revelação maior do que a própria palavra. Nem se um anjo do céu descer e ensinar uma outra coisa, tiver contra a palavra, é uma anátema. Paulo fala sobre isso. Então, como sabemos o que é certo e o que é errado? Lendo a Bíblia. Não se deixe levar por pregações que levam para um lado que ou é extrema santidade, quer te controlar, parece uma ditadura, ou te leva para uma extrema liberdade, onde você pode fazer qualquer coisa. Não é isso. O cristão, ele é centralizado em Cristo. É o meio, é em Cristo, é cristocêntrico. Romanos 4, Romanos 12, desculpa, Efésios 4, 22, 32. Efésios 4, 22 ao 32.
No sentido de que, com o trato passado, vos despojei do velho homem. Aquele velho homem morreu, uma vez que eu aceitei a Cristo, que se corrompe segundo as suas próprias concupiscências, com a sua cobiça, o seu engano. E vos renovei do espírito do vosso entendimento. Então, o que eu estou falando aqui? Quem vos dá entendimento, quem vos ensina o que é certo e errado, é o Espírito Santo. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos. Você pode ficar bravo, mas não peca. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deixe uma braveza chegar até o final do dia. Não deis lugar ao diabo, não dá brecha. Existem coisas que dá brecha, e o Espírito Santo sabe e te fala que essas coisas dá brecha. Não dê lugar. O diabo, imagina o seguinte, imagina uma barragem de água. Sabe aquelas barragens que segura a hidrelétrica? Imagina uma barragem de água. O diabo vai sempre lá, todo dia, fazer um furinho. Você, como cristão, tem que ir lá e fechar os furinhos. Porque todos nós estamos sujeitos ao erro. Então, abriu um furinho, você fecha o furinho. Abriu o furinho, fecha o furinho. Porque se você não fechar aquele furinho, vai ficar vazando água. E quando ficar vazando, ele vai juntar com outro furinho, com outro furinho, com outro furinho, quando você vê, sua barragem estoura. E como você vai pegar novamente? Imagina a água, o Espírito Santo. Então, se ele faz um furinho, está vazando. Se você não fechar, você está perdendo o Espírito. Agora, se você deixar aqueles furinhos acumularem, vai estourar a barragem, o Espírito Santo vai embora. E para pegar de volta? Então, não deis lugar ao diabo, Paulo ensina. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Aqui, Paulo, falando sobre trabalho. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir o necessitado. Paulo é um exemplo disso, fazia tenda. Mesmo sendo pastor, trabalhava. Nosso pastor também trabalha. Eu admiro isso por causa disso. Os pastores hoje, a maioria trabalha. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu falei uma outra aula. Não pode sair da mesma boca água doce e água salgada. Ou sai bênção ou sai maldição. As duas não saem junto. Você não pode falar de Deus e ao a mesma boca falar um palavrão. Você não pode louvar a Deus com a mesma boca e com outra boca amaldiçoar uma pessoa. Então, o cristão, ele sabe a diferença. E sim, unicamente o que for boa para edificação. Falamos disso também numa outra aula. Se você for falar, não edifica, fique quieto. O que é edificar? É crescer, fazer um crescimento, fazer uma construção. Se o que você for falar não edifica, guarda para você. Eu aprendi isso com o nosso pastor Eleazar, que se a pessoa vir falar qualquer coisa para mim, eu aprendi isso com ele. Vai me edificar? Não, então eu não quero saber. Porque eu não quero dar lugar ao diabo. Eu não quero cair na tentativa de falar mal de alguma coisa. Pode ser quem seja. Eu não quero saber. Conforme a necessidade, assim transmita graça. Você tem que transmitir graça. Você tem que transmitir a palavra de Deus. Você tem que transmitir amor aos que ouvem. As pessoas têm que ter prazer em ouvir você. As pessoas têm que ter prazer em entender que você está transmitindo a palavra de Deus. 30. Não entristeçar o Espírito de Deus. Lembra do buraquinho que eu falei? O inimigo vai fazendo e você vai deixando vazar? Não deixa. Não entristeça o Espírito Santo. Tem coisa que você sabe que não é. O Espírito Santo fala que não é para fazer. E ele fala no teu coração, tá errado. Você não sente paz, você se sente amargurado, porque tá errado. O Espírito Santo, ele vai te avisando que tá errado. Porque você foi selado para o dia da redenção. Não perca o Espírito Santo. Longe de vós toda amargura, cólera. Cólera é raiva desmerecida. Ira. Tô irado com tudo. Mas que isso? Tá irado por quê? Os frutos do Espírito é paz. Gritaria. Para de gritar. Para de bando de doido. Eu sou de uma família italiana que isso aqui é um costume muito
complexo, está enraizado nas culturas, mas tem que ser, tem que me reeducar, me examinar todos os dias, gritaria, diminuir a gritaria, blasfêmia, falar contra Deus, brincar em nome de Deus, falar piada em nome de Jesus, para, bem assim como toda malícia. Tito fala que se o seu coração for bom, tudo será bom. Se o seu coração for mal, tudo que você vê é mal. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A palavra de Deus te ensina o que é certo e o que é errado. Ela te ensina o que é certo e o que é errado. Então você não é para andar nos costumes desse mundo. O salvo não deve relativar o pecado. Pecado é pecado e sempre será pecado. Romanos 12, 2. Eu perco um pouquinho mais de tempo na Bíblia, porque a Bíblia é importante falar muito melhor do que eu. Por isso que eu vou e leio. De qualquer modo, não, desculpa, 12. E não vos conformeis com esse século. Não se conformeis com o que está acontecendo. A gente vê tanta bizarrice, é bizarro. Eu não consigo achar um termo pior que bizarro, mas teria que ter um termo pior que bizarro. Mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Quem controla a tua mente? Transformai a sua mente. Aquele que lê a Bíblia não se conforma com esse século. E ele não relativa as coisas. Mas também ele não sai para batalha discutindo no Facebook o que é certo e o que é errado. Eu vejo tanta pessoa discutindo no Facebook por besteira, na pseudo achação que está defendendo a palavra de Deus. Não, a Bíblia não fala discutir a palavra, é falar ide pregai. Pregar é ensinar, pregar é mostrar, pregar é falar, pregar é viver. Então a gente tem que renovar nossa mente e parar com discussões inúteis, onde acaba. O pior que eu vejo do Face é que quando se posta uma coisa, quem discute são outros crentes, e fica crente versus crente. Eu imagino uma pessoa que não é evangélica só olhando lá, só os crentes se matando. E é isso que eu vejo. Cada um puxando sardinha para a sua linha de raciocínio. Mas a palavra, que é a essência em Cristo, não foi pregada. Só está vendo um monte de doidos discutindo. Então, não se conformeis com esse século. Tem coisa errada? Tem. Transformar a renovação da vossa mente e pregar o evangelho, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Pregarmos o evangelho. E de pregar o evangelho é a nossa missão. Então, Paulo fala, não andeis segundo o curso deste mundo. E aqui tem uma ilustração que você já deve ter lido ali. Pior do que pecar é pecar sabendo que é pecado. Esse é o problema da Bíblia. Por que as pessoas não leem a Bíblia? Porque a Bíblia é um espelho. A partir do momento que você entende a palavra de Deus, aquilo reflete e você vê a sua natureza, você vê seu rosto como você realmente é. Quando você começa a ler a palavra, você fala assim: quanto miserável eu sou, o quanto eu sou dependente de Cristo. Então, por isso que existe essas forças malignas para tentar diminuir a pregação da palavra, porque é a palavra que transforma, que incomoda, que se confronta o homem no seu pecado, onde ele fala que pecado é pecado, e se ele continuar, ele vai para o inferno. E, antigamente, eles andaram também segundo os príncipes das potestades desse ar, ou segundo o mal desse século. Paulo fala em alusão a Satanás, que controla as pessoas mesmo. Isso está evidente e a gente vê todo dia, que exerce autoridade sobre os poderes, controla a política, controla tudo, porque esse mundo já é do maligno. Então a gente acaba discutindo com coisas que estão no controle do inimigo, e isso que ele quer. Pessoas sendo controladas. Quem não está em Cristo é controlada por ele e faz segundo a vontade de Satanás. João 12:31. João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. Um dia ele vai ser expulso, porque Cristo vai voltar em toda a sua glória e vai reinar, e vai lançar Satanás e seus anjos no lago do inferno.
Então, Paulo fala que os agentes malignos têm capacidade de influenciar os homens, desobediente e incrédulo. Quando você perde o Espírito Santo, você acaba sendo influenciado. Pedro foi influenciado, estava do lado de Cristo. Então, mesmo nós estamos do lado de Cristo, se a gente deixar, se der brecha, ele nos influencia. O maior exemplo disso é Pedro, onde Cristo fala assim: para trás, Satanás, convém fazer a obra de Deus. 2 Coríntios 2, 4. 2, 4, 4. Não, 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus desse século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas estão cegas por causa do pecado, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o inimigo ele cega as pessoas. Tem pessoas que acham que estão indo para a igreja, mas ela está cega, porque a vida dela não mudou, ela continua na prática do pecado, mas está indo. Tem pessoas que se escondem atrás de uma espiritualidade extremista e também acha que está indo, porque está cega. O pecado cega as pessoas. Mas o Evangelho de Cristo traz a visão, traz a luz. Por isso, nós, como cristãos, devemos pregar o Evangelho de Cristo. Mas Paulo fala, não é necessário temer, porque Deus exaltou Cristo acima de todas as potestades, de todas as autoridades. Jesus está acima de tudo isso. Então, você como soldado de Cristo, pregue o Evangelho. Pregue falando, pregue com a sua vida, pregue, não discuta. Paulo fala que andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nos outros tempos, os pensamentos dominavam a nossa mente. Aqui, eu vou fazer duas metáforas que eu aprendi. Uma é de uma cultura indígena que fala sobre lobos, que uma vez eu vi, e outra que o nosso pastor prega. Tem essa figura que tem três lobos e a pessoa está mandando ficar quieta. Numa cultura indígena, essa é uma metáfora só para entender a aula. Fala o seguinte, que tinha dois lobos na cabeça, um bom e um ruim. E a pessoa perguntava para o sábio, eu falei, mas qual que eu vou deixar? Como que eu faço para que o bem vença? Falei, alimente o bem e deixe o outro passar fome. O que é o sentido dessa história? Aquilo que você alimenta é o que vai sobressair na sua mente. Aquilo que você vai deixar passar fome, que você não vai dar crédito, aquilo vai morrer na sua mente. Nosso pastor de Jailton tem uma outra metáfora que fala que a gente não impede de passarinhos voar sobre a nossa cabeça. Ele pode voar à vontade. Eu não consigo impedir um passarinho de voar na minha cabeça. Mas eu posso impedi-lo de fazer ninho. Ele não pode fazer ninho na minha cabeça. O que quer dizer isso? Essas duas metáforas. Você pode ser tendenciado a pensar, ou chega a pensar em coisas ruins, ou cobiçar coisas ruins, porque temos, como humanos, a condição, inclinação a fazer o mal. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Mas a gente não pode deixar isso dominar a nossa vida. Esses pensamentos pervertidos, práticas de desejos e coisas da carne. Então, nós temos que alimentar aquilo que traz bem para a gente, que é a unção e a comunhão com o Espírito Santo. Então, eu tenho que alimentar isso. E como que eu alimento a comunhão com o Espírito Santo? Falando com Ele, orando, lendo a Sua palavra, entendendo o propósito dele na minha vida e me afastando das coisas que são maus. É simplesmente isso. Se afasta. Se você fumava, não se fuma mais, não chega nem perto de quem fumava. Se você sabe que aquilo te leva a tendenciar aquilo, você bebia, nem beba nunca mais. Porque te tendencia a levar para o pecado. Se aquele caminho te levava uma cobiça, não vá mais pelo aquele caminho, vá pelo outro. Não alimente o mal. Não dê brechas, não dê lugar ao diabo. O pecado acontece por coisas, detalhes, por coisas pequenas. Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Quando vê, estourou tudo. Não alimente aquilo que te faz mal. Alimente aquilo que te faz bem. O que te faz bem? O Espírito Santo. A comunhão com Cristo. A santificação. A santificação, no que eu falei, não é ser elevado. Vou ficar tão santo que eu vou até flutuar. Não, não é isso. A santificação é ter frutos do Espírito, como falamos nas outras aulas. Gálatas 5:20. Busque os frutos do Espírito.
Eu tenho uma dificuldade terrível com paciência, mas eu estou tentando, porque eu quero ter a paciência, porque é um fruto, faz parte, é uma herança minha. Então, alimente aquilo que te faz bem. Leia a palavra, leia a Bíblia todos os dias. Ah, eu não consigo todos os dias, pelo menos um versículo, tenta ler. Ore a Deus, ore, participe, veja os cultos online enquanto a gente não pode ir, mas conecte, deixa seu Wi-Fi ligado com os céus. Quando você enche a sua cabeça com Cristo, as outras coisas não têm lugar. Então, como resultado dessas ofensas, porque antes a gente dava lugar ao diabo, pensava nessas coisas e fazia as coisas conforme o mundo, o resultado disso era filho da ira. Todos que fazem a vontade da carne são condenados, porque quem domina é o pecado. E com isso, nós tínhamos a condenação. Paulo fala isso, que a gente vira o filho da ira e somos condenados à morte do inferno, a segunda morte. Então, prove a Deus eleger e nos predestinar como filho de adoção, como a gente falou na terceira aula, se não me engano. Terceira, que através de Cristo Jesus, todo aquele que aceitar a Cristo é uma nova criatura. Não se vive mais dessa forma, se vive de uma outra forma. Então, esse primeiro tópico fala sobre a condição que antes era caótica, porque a gente era escravo do pecado. Estávamos condenados à morte, à perdição eterna. E me surgiu agora um outro versículo, não voltei, acho que está em Gálatas, você não lembra agora. Fala o seguinte: não volteis a ser escravos. Você saiu da escravidão, não volta a ser escravo. Não tem sentido. Você foi liberto e quer voltar de novo a ter grilhão do pecado? Não tem sentido. Acorda. Deus tirou uma condição caótica para você ser livre. A verdadeira liberdade é em Cristo. Porque antes a nossa condição era a morte. E a gente foi alcançado pela misericórdia. Sobre a ira de Deus, Paulo ele descreve o amor de Deus e a misericórdia com um quadro caótico. Mesmo nesse quadro caótico, a misericórdia de Deus sobre nós nos alcançou. E ele começa falando o seguinte: Deus é riquíssimo em misericórdia, porque muito amou com quem nos ama. Você é amado. Você é amada. Para de dar ouvido ao Satanás que fala que você não tem valor. Sim, você tem valor. Você é amado. Você é tão amado que Deus deixou o trono dele para poder morrer por você. Você é tão especial que você tirou um Deus de um trono para poder te resgatar nos seus pecados. Para te estender a mão, falar assim, filho, eu te amo. Então não dê voz ao diabo que fala que você não tem valor. Sim, você tem valor. Você tem riquíssimo valor, porque Deus te ama, mesmo com todos os defeitos, mesmo com todas as condições pecaminosas, Deus ama a gente. E por misericórdia, deu seu filho para morrer na cruz para nos salvar. Mesmo a gente nojento, mesmo a gente cheio de lodo do pecado, ele teve compaixão e simpatia para com os indignos. E a Paulo reforça isso na carta dos Efésios, que Deus deu um escape, não apenas um escape, só faz isso que você é melhor. Não, ele deu uma maravilhosa e abundante misericórdia. Ele só não te tira do pecado, como ele te lava do pecado, te deixa limpinho, te deixa cheiroso, te adota como filho, te dá recompensas como filho e heranças como filho, como a salvação e vida eterna, além dos frutos que você vai ter nessa vida, 100 vezes mais nessa vida, e por fim a vida eterna que não é dinheiro, que eu já expliquei na aula anterior. Se tiver dúvida, volta na aula anterior. As bênçãos que Deus te dá como filho e te resgata. Então a gente foi alcançado por uma riquíssima, um amor sem precedente. Nós não temos adjetivo para poder quantificar o quanto ele te amou, nos amou, para que a gente pudesse ser salvo. Então Paulo, ele reforça isso, que Deus amou muito a gente. E deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, só basta crer, a gente será salvo. E ele nos amou primeiro, sendo nós indigno, como fala em 1 João 4,9. Ele nos amou primeiro. Você é amado. Mesmo que a sua família não te entenda, mesmo que seus amigos não te entendam, o mundo não te entenda, o universo não te entenda, existe um Deus que te ama. E ele deu o seu Filho para te salvar.
E todo aquele que nele crê será salvo. E é somente isso, crê que será salvo. Ele te resgata dessa depressão, ele te resgata dessa tristeza, ele te resgata dessa insignificância que você pseudo acredita que é. Não, você tem valor. E devido a essa riquíssima misericórdia para nós, nós somos amados. E é uma coisa tão boa ser amada, ser amado. É a coisa mais gostosa que tem. E Deus nos ama. É mais do que um amor eros, que fala de entre um homem e uma mulher. É mais do que isso, um amor de paixão. É amor, o verdadeiro amor, amor ágape. É o extremo do amor. Se sinta confrontado com essa palavra, se sinta amado com essa palavra e deixe seu amor chegar na sua vida. Por mais que muita gente até, mas eu já sou salvo. Você é mesmo? Você sente esse amor de Deus? Você demonstra frutos em sua vida através desse amor de Deus, na mudança característica do Espírito Santo habitando em você? Aceita Cristo. Se hoje você estiver um pouco mais desconectado, reforça, revise, aceita Cristo. Ah, mas eu já aceitei, aceita de novo. Não tem problema. Não é uma vez só na vida, não é? É todo dia. A Bíblia fala que por Cristo somos mortos todos os dias. Significa todo dia eu tenho que morrer. Esse velho homem tem que morrer todo dia. Todo dia eu tenho que aceitar Cristo, todo dia eu tenho que aceitar a sua riquíssima misericórdia. Toda vez que eu pecar, eu tenho que confessar e aceitar Cristo. Então, aceita Cristo novamente. Pai, eu te aceito novamente. Me transforma, me faz um novo homem, uma nova mulher. Aceita Cristo, esse amor, eu quero sentir esse amor. E você vai sentir. E você vai ser. O verdadeiro cristão não usa carteirinha, ele é um cristão, porque o amor de Deus transborda de forma tão grande dentro dele, que ele reflete esse amor através da sua família, através do seu emprego, através da sua escola, através da sua sociedade. É tão grande, é tão forte que começa rios, como a Bíblia fala, rios de água viva começa a fluir. É tão grande que não se contém só nele, começa a sair para todo lado. É muita água para um corpo só. É muito Espírito Santo para um corpo só. E começa a fluir para todas as obras em volta dele. Então, aceite a Cristo, saia dessa condição, saia dessa tristeza, saia dessa coisa que o mundo não está te trazendo nada, só desgraça. Não deu certo até agora, você acha que vai dar certo mais para frente? Vai para Cristo. Ah, mas com Cristo está difícil. Sem Cristo é pior. Sem Cristo é pior, porque além de sofrer, ainda vai para o inferno. Com Cristo, o Cristo fala: no mundo tereis aflição. E nós temos aflição, estamos passando por uma grande aflição. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, mesmo que um dia eu venha a falecer, eu tenho aqui a certeza da salvação. Porque tudo está no controle de Deus. E essa paz somente através da salvação em Cristo. Então, nós somos vivificados pela graça de Cristo e nós não estamos mais sobre a ira de Deus. E Paulo começa a descrever o amor e misericórdia alteram um quadro caótico da raça humana. Por pior homem que seja, mulher que seja, por pior vida, você não conhece minha vida. Não, não conheço, mas Cristo conhece. Você não sabe o que acontece. Não sei o que acontece, ninguém vai saber o que acontece, porque só Cristo conhece. Só Ele te conhece intimamente. Só Ele conhece os seus desejos do coração. E se você aceitar Cristo e der lugar a Ele, Ele altera o quadro caótico da sua vida. Ah, não tem jeito? Morreu? Enquanto está vivo, há jeito. Porque só depois da morte, aí não tem mais o que fazer, não. Não adianta acender vela. Existem dois caminhos. Se em vida você teve todas as oportunidades, não aceitou, depois da morte não dá para mudar, não. Existe o rico e o Lázaro que fala sobre isso nas parábolas de Jesus, que um foi para o céu e outro para o inferno. E o que estava no inferno viu Lázaro no céu e falou assim: molha a minha boca que eu estou sofrendo. Ele falou: não,
Nem quem está aqui vai para o inferno, nem quem está no inferno vai para o céu. Aí a pessoa do inferno falava, o rico falava o seguinte: deixa que eu volte e fale para os meus 5 irmãos para que eles não sigam esse caminho. Ele falou, não. Lá tem o Moisés e os profetas. Moisés e os profetas significa palavras e os pregadores. Eles que os ouçam. Nós estamos fazendo isso agora, pregando o evangelho. Nós temos o Moisés, que é as palavras, no sentido da Bíblia, e os profetas, que pregam a palavra de Deus, falando: há salvação em Cristo Jesus. Ele altera o quadro da sua vida. Aceite Cristo Jesus. Em vida, aceite-se ser confrontado. Aceite ser desafiado. Aceite Cristo para que você veja que realmente isso funciona. Creia. Ele fará maravilhas em sua vida. Começando, Paulo fala de uma forma exultante, mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. O ato de misericórdia é compaixão, simpatia com os indignos. Romanos 11, 30 a 32. Romanos 11, 30 ao 32. Porque assim como vós também, outrora fostes desobediente a Deus, todos nós já fomos desobedientes a Deus. Mas agora alcançaste misericórdia, à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista do que já foi concedida. Porque Deus encerrou na desobediência, a fim de usar a misericórdia para com todos, não é para alguns. É todos. Você também tem direito à misericórdia. Você também tem direito à misericórdia. Ó profundeza da riqueza. Não há ouro que compra isso. Não há sabedoria maior que essa, tanto sabedoria como conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Só Ele te entende a sua vida e só Ele te julga e poderá resolver a sua vida. E quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então, Deus, através de Cristo, na sua misericórdia máxima, dá a você a chance de aceitar a Cristo e ser salvo e mostrar que você tem que ser o novo homem. Para aqueles que já aceitaram, tem que ter mudança. Se você aceitar Cristo e não tem mudança, volta a aceitar de novo. Porque o principal característica é mudança. O velho homem morre todos os dias e vive um novo homem. O novo homem é diferente. Não faz as mesmas coisas antigas. Ele vive outra vida, outra forma de viver. Ele não se vive mais do pecado, porque ele não está mais preso no pecado. A carta dos Efésios ensina que Deus proveu a humanidade abundante misericórdia para a gente ser novo homem, para a gente dar frutos. Olha o que acontece aqui. Nós somos uma pessoa e, através da palavra, começamos a ter raízes. Raízes. Falei isso na última. Raízes. Raízes. E depois a gente dá frutos. É igual uma árvore. Porque somos alimentados pelo Espírito de Deus. Então, o extremo amor nos motivou a nossa salvação. E a nossa salvação nos faz mudar. Nós viramos uma árvore frutífera. Frutos do Espírito. Gálatas 5:22. E Paulo destaca que ele ressuscitou juntamente com ele, que nós somos ressuscitados. Então o velho homem morreu e juntamente com Cristo, na morte de Cristo, nós somos ressuscitados juntamente com a ressurreição de Cristo. Então o velho homem morre e ressurge um novo homem. E nós temos os mesmos benefícios alcançados por Cristo, que é a ressurreição, a vida eterna e os galardão no céu. Então, o velho homem morre e nasce um novo homem que é adotado por Deus como filho e tem as mesmas bênçãos que Cristo. Nós teremos a ressurreição em Cristo, teremos a vida eterna e o galardão no céu. 1 Coríntios 15, 3 e 8. 1 Coríntios 15, 3 e 8.
Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Deus, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Falei isso numa outra aula. De uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, no momento que ele escreveu a carta. Por alguém já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E ao final de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. O que Paulo está falando? Jesus ressuscitou, 500 pessoas viram ele, e Paulo, que veio depois, uns anos depois, anos bem depois, sei lá, uns quase 20 anos depois, ele também viu Cristo. Que ele fala, eu nasci fora do tempo, não nasci no mesmo tempo de Cristo, nasci depois. E vi, 10, 15 anos depois, mais ou menos, não tem uma data exata. E 20 e 25. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Já falamos sobre isso, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo traz vida, e vida com abundância. Então, Cristo quebra as cadeias do pecado e liberta o homem e concede a ele riquezas através da sua graça. E Paulo ratifica que a salvação e seus privilégios são concedidos de uma forma imensurável, como uma graça do favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Então, através de Cristo, nós somos libertos, nós somos vivificados, nós somos chamados de filho, nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo. Seremos arrebatados, seremos ressuscitados depois da morte e viveremos eternamente. O pecado passou de morte para a vida por meio da graça divina, concedida por uma obra de extrema misericórdia. Vivíamos no pecado e Cristo nos libertou. A salvação, ela não vem pela obra, ela vem através de Cristo. Nós somos libertos da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura que é o inferno, que vai vir. Ah, mas o inferno não existe, o inferno é aqui? Não, não é. Ainda vai vir uma ira vindoura de Cristo, de Deus, segundo Apocalipse. É só ler. Tá escrito, é difícil. Pede o Espírito Santo que ele abra sua mente e você vai ver que vai estar lá. Mas aqueles que são salvos em Cristo não têm medo do Apocalipse. Na verdade, anseia, espera, não vê a hora de Cristo vir governar tudo, com justiça, com paz, porque nós vamos desfrutar das bênçãos espirituais com Ele. A salvação é o livramento do poder da maldição. Quando você aceita Cristo, você está liberto de toda a maldição e do pecado. Tudo aquilo que te aprisionava, tudo aquilo que te prendia, você está liberto. E você é restituído à comunhão com Deus. E você tem bênção com todos que recebem Cristo como Salvador. Você faz parte de uma nova igreja, não uma placa. É a igreja de Cristo, que está em todos os lugares da terra, em todas as eras, de passado, presente e futuro. Todos que receberam Cristo como Salvador. Hebreus 2,15. Hebreus 2,15. E livraste todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Através de Cristo, nós somos libertos do pavor da morte. Você não tem mais medo de morrer. Você não tem mais medo da noite, da madrugada, da solidão, de ficar sozinho, porque você não está mais sozinho, você está com Cristo. Na verdade, você usa a solidão para orar. Até a Bíblia ensina isso. Você quer orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora. Então, os momentos que você está sozinho, você usa para falar com Cristo.
momento que não tem ninguém, talvez os filhos foram para outro lugar, sua esposa foi comprar outra coisa, você está sozinho, você aproveita e ora. A solidão não está sozinho, não existe solidão para cristão, porque ele está desfrutando das bênçãos, ele foi reconectado ao Pai, ele sente o Espírito Santo falando com ele, conversa com o Espírito Santo, uma experiência única. 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, somos justificados, somos perdoados, e confiou a palavra da reconciliação. Então, através de Cristo, nós somos libertos das cadeias. Como mostra a imagem, nós somos libertos. E nós somos, através da graça imerecida, um favor imerecido, somos, temos o livre-arbítrio, através do livre-arbítrio. A palavra graça significa favor imerecido. E ela mostra que é possível a salvação por meio de Deus. E isso não impede, como diz o livre-arbítrio, não é imputado à força, através de uma escolha, a todos aqueles que se respondem ao chamado de Cristo. Deus fala: estou à porta e bato. Se você abrir, ele entra. Romanos 11:6. Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é de graça. Então, não é através das suas obras que você é salvo. É através da aceitação de Cristo. Ele está na sua porta e ele bate. Aceitou a Cristo, ele entra e ceará com você. Não aceitou, ele vai bater em outra porta. Todo homem é livre para escolher entre os dois caminhos, salvação e perdição. Eu, você, todos nós temos sempre dois caminhos. Ah, tem N caminhos? Não. Existe dois. Ou o céu ou o inferno. O meio é a parede. Você não consegue ir no meio. Não é quântico isso. Não existe isso. Ah, não vou os dois ao mesmo tempo. Não. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ou você ganha a vida ou você ganha a morte. João 7,17. E ela pode sim ser resistida, diferente de outra linha. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, significa escolha, conhecerá a respeito da doutrina, que é isso que eu estou ensinando para os irmãos, para os amigos, para os ouvintes. Doutrina, aquilo que te leva para o céu. Se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. Existe uma escolha. Uma escolha. Se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno. Ah, mas tem pessoa que quer para o inferno? Sim. Porque as obras más eram mais agradáveis aos olhos dela. A fé é a aceitação da obra de Cristo. O que é fé? Você aceitar que Cristo morreu na cruz por você. Aceitar que através de Cristo você seja salvo. Não através dos seus esforços, não através das suas obras, não através do seu mérito. Não porque você é alto, baixo, gordinho, magrinho, bonitinho, feinho. Não importa. Através de Cristo você é salvo. E é um favor imerecido, da qual recebemos a salvação. Somente através de Cristo Jesus podemos ser salvos. Não existe outro meio, não existe intermediários. É somente Cristo. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura, e ao mesmo tempo permite salvo desfrutar as bênçãos espirituais. Então, quando você aceita Cristo como Salvador, com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Salvador, você recebe o Espírito Santo, é liberto da morte, sai da escravidão do pecado. Olha quanta coisa. Permite desfrutar as bondades e bênçãos espirituais e ainda por fim ganha a vida eterna. Paulo fala em 6,18, Romanos: agora libertos do pecado, foi feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Como eu já falei nas outras aulas, santificação aqui não é a pessoa extremista. Santificação aqui é você estar perto de Deus. É você, quanto mais perto de Deus você está, mais a glória dele te santifica.
Nós, por nós mesmos, não temos como ser santo, mas quando a gente está perto do santo, a glória dele reflete em nós. Como aconteceu com Moisés, quando subiu ao monte e ficou 40 dias, voltou, estava brilhando tanto que ninguém nem conseguiu olhar para ele. Era brilho, era dele? Não, era de Deus. Então, Paulo fala: isso não vem de vós. Você não consegue ser santo sozinho. Você não consegue ser santo fazendo obra. Você não consegue ser salvo fazendo obra. É através de Cristo. Não é um esforço pessoal. Não é um esforço pessoal. Cabe a você a escolha, aceitar Cristo. Então, o que cabe a nós? Escolher a Cristo como Salvador. Se permitir que Ele entre e domine a nossa vida, que controle nossa mente, que nos ajude, nos ensine, nos oriente e nos mostre o caminho. Através de Tiago fala que se você não tem sabedoria, peça. Se você não sabe como lidar com algumas coisas, leia na Bíblia. Está escrito tudo, tudo está lá, tudo. E hoje não tem como você falar que não tem tempo para ler a Bíblia, né? Porque nós temos tempo. Hoje, principalmente, essa afirmação caiu por terra. Porque todos nós em quarentena, em casa, tem tempo. Dá para ler a Bíblia inteira. Mas leia, conheça, veja o que Deus quer para você, qual é a sua vocação, como falar nas últimas aulas. Não é trazendo obras que seremos salvos, mas através de Cristo. Isso não vem de vós, Paulo fala. Então, ele exclui totalmente a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. A salvação é uma realização divina. Nós somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Procure a sua boa obra, procure em que Cristo pode usar a sua vida. Existem diversas formas. Existem diversas formas. Uma transformação está ocorrendo uma vez que você aceita Cristo. Agora em Cristo nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Aquela terra seca, sem água, que significa o Espírito Santo agora, não, é uma terra saudável. Então, Paulo enfatiza muito isso. Escolha. O que você quer ser na sua vida? Qual é a sua vida? Você quer ficar na perspectiva negativa que Paulo fala, que andavam fazendo obras más e ficar andando e fazendo obras más, tipo numa rotatória que vai lá só rodando e fazendo obras más? Ou você quer ir pelo caminho onde você tem vida? Morte ou vida? Morte ou vida? Parece óbvio, mas tem gente que ainda escolhe a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E Paulo fala no versículo 10: andar fazendo boas obras. O que você quer? Para onde você quer andar? Você quer andar fazendo os caminhos maus, antigos, e voltar a ser escravo novamente, se auto-algemar e voltar às práticas antigas? Ou você quer continuar fazendo boas novas, boas obras? Porque não tem um meio termo para ser salvo. Você tem que escolher. Você tem que escolher. Existem esses dois caminhos: vida ou morte. Então, a síntese do tópico 3 fala que a salvação é a graça divina por meio da fé. As obras são um meio. Aquele que é salvo, por ser salvo, ele faz obra. Mas a obra não salva. Mas por ele ser salvo, ele tem frutos. E ele ajuda o próximo. E ele ama o próximo. E ele, através da sua alegria da salvação, ele produz obras boas. Mas as obras é o resultado da nossa salvação. Terminando a aula de hoje, nós éramos filhos da ira, mas através do amor em Cristo, nós somos filhos de adoção. Você quer ser filho da ira ou você quer ser filho da adoção? Questione-se. Ah, mas eu não concordo. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de costume. Não estou falando de placa. Não estou falando de salvação. Aquele que aceita Cristo tem uma salvação em Cristo e a conduta dele é diferente. É acima de qualquer placa. É acima de qualquer dogma. Acima de qualquer costume. Aceita, porque é o Espírito Santo que controla a vida dele. Ele está onde Cristo está. Ou você quer ser filho da ira, andar conforme as orientações, ser a marionete do inimigo? Então, a conclusão da aula de hoje é assim: escolha, porque o caminho é estreito e não passa bagagem.
Não dá para você para levar a sua bagagem, não dá para levar suas opiniões, suas certezas. Se não tiver conforme a Bíblia, vai ficar, porque não passa a bagagem. Essa imagem é confrontante mesmo, só passa você, a bagagem fica. Mateus 7 fala isso, o caminho é estreito, a porta é estreita. São poucos que passam, porque você tem que escolher qual que é o seu maior valor, os seus desejos ou a sua salvação. Então, eu encerro a aula de hoje nessa reflexão, confrontando mesmo, porque uma palavra de doutrina é essa, aquela que te confronta a ser melhor. Não é aquela que passa a mão em cima da tua cabeça com afagos emocionais. Não. A palavra te confronta, te faz refletir, te faz melhorar. E antes de encerrar, se você quiser aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, é muito simples. A Bíblia fala que é só você confessar com a sua boca: eu aceito a Jesus Cristo como meu único Salvador. Você na sua casa, ajoelha onde você está e olha: Jesus Cristo, eu aceito você, aceito o Senhor como meu único Salvador. Faça morada em mim, que seu Santo Espírito habite em mim. A partir do momento que você fizer isso, de coração puro e sincero, entregando a sua vida a Cristo, o Espírito Santo vai habitar dentro de você na hora, não é depois, é na hora, e vai te selar como filho. E ele habitando dentro de você, ele vai começar o processo de limpeza, como já falei em outras aulas anteriores, de dentro para fora. E vai te confrontar em muitas coisas que você vai ter que largar as bagagens para que você alcance a vida eterna. E ele vai te orientar aonde você vai servi-lo, que pode ser em qualquer igreja que ele esteja presente. O Espírito Santo vai te direcionar. Apenas para que a gente ore por você, se você aceitar Cristo, coloca seu nome aqui, eu aceito a Cristo, no chat, e nossa igreja estará orando por você. Mas você não é obrigado a ir na nossa igreja. Você tem que seguir a Cristo. Mas a gente gostaria de orar por você, se você aceitar Cristo. Então, se você aceita Cristo nesse momento, escreva seu nome, a igreja estará orando por você. E eu quero encerrar essa aula com uma oração, e também a todos que participaram, agradecendo por mais uma vez estar aqui conosco na aula. Senhor, eu te agradeço por mais essa aula que o Senhor maravilhoso tem nos dado, através da sua palavra de salvação, que ela possa, Senhor, ter penetrado na cabeça, assim, na alma das pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, para que possa fazer mudança, porque através do seu Santo Espírito, Senhor, possa mudança naqueles que creem em Ti, Senhor. Aqueles que já estavam fracos, Senhor, possam ser reforçados a seguir a caminhada. Aqueles que ainda não se decidiram, possam aceitar a Cristo. E caso alguém tenha aceitado a Ti, Senhor, nesse momento, que o seu Santo Espírito possa fazer ele habitar na casa dele, habitar na sua vida, mudando a sua vida, como diz a sua palavra. Senhor, te agradecemos por tudo, te agradecemos por mais uma vez estar na sua presença. Abençoa cada pessoa que ouviu, Senhor, nos despede em paz e nos dê uma boa semana, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço, irmãos. Até a próxima aula, a condição do gentio sem Deus. Tenha uma boa semana. A paz do Senhor.